Amém. Podemos sentar. Também quero agradecer ao pastor Jonas, pastor João, pastor Roberto, né? Que é um prazer, uma honra poder estar ministrando para os queridos. A gente sabe que não depende de nós, depende de Deus. E graças a Deus por isso. Antes da gente entrar na palavra, essa última palavra desse nosso congresso, eu também quero só lhe fazer um convite, né? O missionário Edson já fez muitos convites para você. Eu já fiz um convite ontem e quero fazer mais um hoje. Você está saindo daqui com muitas possibilidades, né? Para você fazer alguma coisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora no final, sobre fazer. E eu queria lhe convidar, nós estamos organizando com a Jubrac Nacional uma visita a Israel, só como jovens. Eu não sei quais dos jovens que estão aqui gostariam de conhecer Israel, né? Aí, não vai caber, tá. Mas nós estamos organizando também com a Priscila, com a Beit Tour. Fica de pé de novo, Priscila, ali, né? Com a Priscila de novo, com a Beit Tour, nós estamos organizando uma viagem para Israel só com os jovens. E obrigado, Priscila. E essa viagem, ela vai ter algumas coisas interessantes. Fora todo o conhecimento de Israel, nós estamos fixando essa viagem com 3 pilares. Nós estamos fixando essa viagem, obviamente, com o pilar da aventura, que é para jovens. E para isso nós vamos fazer raft no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Jordão e você vai fazer raft no Jordão. Eu não sei se isso não chega a ser uma heresia, não sei se você... Mas nós vamos fazer, depois a gente descobre. Nós vamos fazer mergulho em Cesareia Marítima. Lá, há poucos anos atrás, descobriram, né? Um grande tesouro de moedas, poucos anos mesmo. Vai que você, né? Encontra outro, mas lá eles não são brasileiros, então eles devolvem tudo o que encontram para a nação. Então, a gente só vai mergulhar mesmo. Foi a pergunta que eu fiz quando nós estivemos lá. Eu digo, isso no Brasil vocês jamais saberiam que foi encontrado. Imagina, o brasileiro ia derreter tudo, ia fazer ouro. Então nós vamos fazer mergulho em Cesareia Marítima também. Vamos fazer expedições e outras coisas muito interessantes. O outro pilar vai ser o evangelismo, que nós vamos também estar em contato com algumas igrejas cristãs lá de Israel e vamos em alguma tarde fazer evangelismo em Israel. Vai ser muito interessante, né? Para isso você vai ter uma aula básica de hebraico, que é uma língua fácil de aprender, né? Cheio de risquinho e, né? Não, nós vamos fazer um outro tipo de evangelismo, vai ser muito interessante. O outro pilar é a adoração, que nós sabemos que o jovem gosta muito disso, e nós vamos tirar bons momentos da nossa viagem para adorar o Senhor. Um deles é num lugar que tem, onde é feita adoração 24 horas, e você abre as cortinas desse lugar e você fica olhando para a cidade antiga de Jerusalém, né? Os muros antigos, e lá nós vamos separar 2 horas para nós estarmos adorando ao Senhor. Tem um instrumento lá todo montado, nós vamos estar lá adorando ao Senhor. Muitos estão querendo ir, e a gente sabe que é limitado as vagas, e como essa viagem é só em julho ou agosto de 2019, você tem bastante antecedência para organizar, e a parcela ela ficou menor do que R$300 por mês. Então, se você... Eu acredito que jovem tem dinheiro. Jovem tem, né? Ninguém na sua casa tem um tênis tão caro como o seu. É ou não é? Ninguém na sua casa tem um celular tão caro como o seu. Só que você coloca todo o seu dinheiro naquilo que você acha importante. Se você separar R$300 por mês, abrir mão de todos os seus presentes daqui até 2019, você vai ter a oportunidade de conhecer Israel. Então, se você tiver interesse nisso, conversa com a Priscila no final dessa reunião ou comigo, né? Mas ela vai poder lhe dar informações muito melhores sobre isso. Vai ser um tempo muito interessante que nós vamos passar junto em Israel. Logo, logo vai estar no Facebook. Tanto os Submersos quanto essa viagem. O primeiro lugar que nós estamos falando é aqui no sul.
né? Eu fiz questão disso, ninguém está sabendo, o Brasil não está sabendo nem dos submersos e nem da nossa viagem. E aqui no Sul vocês são os primeiros. Semana que vem vai sair as 2 divulgações no Face, você tem a oportunidade de pular na frente. Já é um presente que nós estamos dando para você. Então tá, vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 42. É que eu tomo bastante água. Obrigado. Nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42, um versículo conhecidíssimo. Não que a gente denomine essa igreja como uma igreja modelo, porque ela não serve mais talvez de modelo para os nossos dias, e nem que talvez esse modelo tenha dado certo, mas foi o início da igreja, e eu quero basear tudo que nós vamos falar hoje nesse início da igreja. E é muito interessante porque eu e você já recebemos muita coisa nesse congresso. Eu sei que Deus já falou muito com você, porque Ele falou comigo, Ele tem falado conosco. Só que nós como crentes, a gente tem um problema muito sério, que esse problema vinha de muito tempo já. Se você ler Atos 1:8 e você ler Atos 8:1, você vai ver que há não vou dizer um paradigma, mas é resposta do outro de uma forma diferente. Atos 1:8 fala que vocês serão cheios do Espírito Santo, descerá o Espírito sobre vocês, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E todo mundo ficou muito feliz com isso. Eles receberam sim o Espírito Santo, mas eles não saíram, eles ficaram. E Atos 8:1 você vai ver que vem uma grande perseguição na igreja, e aí se cumpre Atos 1:8, mas não porque eles queriam, por causa da perseguição, eles foram expulsos, e acaba se cumprindo Atos 8:1. Às vezes nós precisamos às vezes nós precisamos ser expulsos também, para poder cumprir o chamado de Deus. A gente vem para congresso, a gente vai para conferência, a gente compra DVD, a gente lê livro, e a gente vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo, e depois a gente diz, e agora, o que eu faço com isso? E eu quero nessa última mensagem lhe dizer o que você tem que fazer com isso. Talvez eu não vou lhe dar nenhum segredo, mas eu vou lhe animar a fazer alguma coisa, porque eu e você precisamos fazer alguma coisa. Não adianta a gente vir aqui receber. O que Deus tem dado para nós não é um momento, não é uma experiência, não é um sentir, mas é um empoderamento para depois nós sairmos e fazermos alguma coisa. De nada adianta Deus falar com você nesse congresso, se amanhã ou hoje ainda você não começar a colocar em prática tudo que Deus está falando. Eu não sei o que Deus falou com você, eu sei o que Deus falou comigo, mas o que Deus falou com você, tenha certeza que não é para ficar guardado em você, é para você começar a usar isso de alguma forma. Eu não sei qual a forma, mas de alguma forma Deus vai usar. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Até aqui. Na verdade, esse versículo ele tem segredos maravilhosos, que eu não vou falar deles hoje, porque eu creio que não é para esse lado que hoje nós vamos falar. Só que a gente pode falar muito sobre a primeira parte disso, mas eu quero me ater um pouquinho mais ao fim, onde a gente vê que a igreja estava feliz, a igreja estava alegre, a igreja estava contente, o povo estava feliz, o povo estava alegre porque eles viam que algo estava acontecendo. E essa
realmente é a nossa alegria quando a gente vê que algo está acontecendo. Todo mundo que se sente útil em algum lugar acaba se sentindo feliz. Todo mundo gosta de ser útil, ninguém gosta de ser inútil. Você gosta de fazer alguma coisa. Às vezes a gente se confunde um pouco na igreja, a gente acredita que a gente só é feliz numa igreja que a gente faz. Aí quando o pastor nos dá um banco, a gente troca de igreja, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando como essência de vida. Todo mundo gosta de ser útil, de exercer aquilo que eu sei fazer bem, né? De exercer os dons e os talentos. E a igreja, de certa forma, aqui estava muito feliz, porque ela via que algo estava acontecendo. A felicidade da igreja, obviamente, estava muito feliz, porque ela via que a igreja estava crescendo, que pessoas estavam sendo agregadas. Talvez a gente poderia usar, talvez não, esse versículo, essas sessões de versículos, a gente poderia muito bem usar para nós pastores, para líderes, e tentar entender o porquê que isso acontecia. Mas não é o foco de hoje. O foco de hoje eu quero colocar sobre as pessoas que estavam ali fora os apóstolos. Porque os apóstolos obviamente se dedicavam à comunhão, partir do pão, às orações. Mas o povo, ele vivia feliz, e não só isso, ele ganhava a simpatia do povo, dos demais. Isso é muito interessante, um grande dever talvez para nós como igreja. Eu sei que hoje está cada dia mais difícil, e de certa forma a Bíblia também fala que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Mas eu não estou falando com relação a isso, eu estou falando que esse povo que vivia, ele encontrava a simpatia do povo. Só isso já seria difícil para nós como cristãos, às vezes, conquistar a simpatia das pessoas. Não abrindo mão daquilo que a gente crê, não abrindo mão da nossa fé e muito menos da Bíblia, mas como pessoas, como cristãos, conseguir ganhar a simpatia do povo. Mas também não é isso que nós vamos falar. O que eu quero falar está um pouquinho mais por fim, onde diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja estava feliz porque a igreja crescia. Mas a igreja não crescia porque eles faziam alguma coisa, porque a Bíblia fala que quem acrescentava era o Senhor. A Bíblia também diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito. Então eles entendiam muito bem que não era eles que faziam, mas era o Senhor que fazia. E era o Espírito que fazia. Então o que eles faziam para que a coisa acontecesse? Qual era a rotina deles? E obviamente a Bíblia não fala muito disso, da rotina do povo. A única coisa que a gente consegue entender que eles dizem: eles partiam pão em casa, eles participavam das refeições, louvando a Deus o tempo todo, tendo a simpatia de todo o povo. Isso aqui claramente, em outras palavras, está dizendo: eles viviam. Eles tinham a rotina diária deles, vivendo. Eles não entravam para uma bolha gospel, para uma bolha evangélica, e se apartavam do povo, mas eles continuavam vivendo. Claro que de uma forma diferente, é exatamente isso que nós vamos falar. Porque às vezes a gente pode acreditar, eu e você, que isso aqui que nós vivemos, isso aqui é o céu na terra. Agora, puxa vida, agora eu vou ter que voltar. Infelizmente, caiu alguma coisa aí. Mas está tudo bem, eu acho. Não, está tudo bem, porque não tinha ninguém ali. Os equipamentos do céu é o de menos. E a gente pode acreditar que isso aqui é vida, e o resto, agora eu vou ter que voltar para o meu trabalho. Puxa vida. Agora eu vou ter que voltar para a minha faculdade. Agora eu vou ter que voltar para a minha escola. Como eu queria ficar aqui. É quase o Monte da Transfiguração, né? Vamos fazer 3 tendas. Aí se eu pudesse, eu faria uma tenda no meio do salão do Serra Azul. Nem precisa, né? Eu ficaria no meu quarto do Serra Azul. Isso é um desejo realmente nosso, né? Eu não quero ir embora. Tenho que ir embora hoje. Mas não é só pelo conforto, é pelo lugar.
Um tempo da minha vida, e eu vou usar algumas experiências de hoje falando sobre isso, eu morei na Argentina e estudei no instituto, e realmente foi um tempo muito diferente, muito intenso, muito forte, muito profundo. A gente vivia tudo com muita intensidade, a gente era muito intenso mesmo, né? A gente saía de casa às 6 da manhã, orava, não que agora a gente não ore, né? Mas a vida toda era em torno disso. Não tinha que pagar conta, não tinha o dia a dia, não tinha nada para se preocupar. A única preocupação era estudar a palavra do Senhor, era entrar no devocional, era adorar o Senhor. Era um tempo mágico. Alguns desses meus amigos continuam lá até hoje, e não foi bom para eles, porque esse era um tempo específico, um tempo de empoderamento. Mas como eu queria construir uma barraca lá e dizer, daqui eu não saio nunca mais. Mas Deus foi me levando a entender que esse não era o objetivo de Deus para mim. Aquele era um momento, e agora eu tinha que começar a viver. Eu tinha que começar a colocar isso em prática, de forma natural, de forma clara, vivendo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E obviamente não é tão fácil fazer isso, não é tão fácil fazer essa transição. Eu sei que para você que está sentado aí, às vezes passa um filme na sua cabeça. Você olha pessoas abençoadas que passam por aqui, como o nosso querido evangelista Edson Teixeira, e você talvez diz assim, viu como Deus é bom? Está tudo bem com ele, né? E você olha e diz, mas o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou fazendo isso? Né? Eu rio muito com a minha esposa, quando eu tenho que palestrar em algum evento junto com o missionário Edson Teixeira, que é bem difícil, porque todos nós usamos exemplos, né? E fica meio desigual, meio desumana a coisa. A gente diz, porque lá quando eu estava em Esteio, quando eu estava em Cachoeirinha, eu não sei se você se deu conta, né? Quando eu estava na China, quando eu fui para a igreja de tal, vai ficar desigual a coisa, né? A gente tem que entrar num acordo. Mas talvez você sentado aí, passa algumas coisas na sua cabeça e diz, o que eu estou fazendo de errado? Que eu não fiz nada disso ainda. Aí você vê um outro pastor sobe aqui e fala alguma coisa linda e você diz, meu Deus, onde é que eu errei? Eu não sei falar em público. Aí vem um pastor e diz, eu me fechei no meu quarto, eu comecei a orar às 10 da manhã, e quando foi meio-dia do outro dia eu ainda estava orando. Você diz, meu Deus, mas eu acho que eu nem me converti ainda, porque eu não consigo fazer isso. Aí você diz outro que estava lendo a Bíblia, aquilo saltou da Bíblia, e um entendimento diz, eu não consigo, eu não entendo uma palavra da Bíblia. E a palavra vai nos ensinando que a única coisa que nós temos que fazer é viver. Talvez a gente poderia perguntar qual o segredo. Eu não sei se a gente vai conseguir responder essa resposta. Mateus capítulo 7, versículo 18, versículo 21, fala algo muito interessante. Algo muito importante para nós. Mateus capítulo 7, 18 a 21 diz, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse versículo, ele me chama muito a atenção, e eu volto talvez num pedaço da mensagem de ontem, que entra uma pulga atrás da minha orelha. Quando a gente se depara, primeiro com a gente mesmo, e depois com outras pessoas,
que são o famoso camaleão. É uma pessoa aqui, mas é outra pessoa em outro lugar. A Bíblia diz que é impossível uma árvore boa dar fruto ruim, mas uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. E depois ele diz que é pelos frutos que os conhecerão. Está querendo dizer, não adianta bancar uma árvore bonita. Se der fruto ruim, é porque a árvore é ruim. Eu gosto de jogar bola com crente. Já entenderam, né? Amo jogar bola com crente. Eu sou filho de pastor, mas nem sempre fui tão crente. Deus foi me ensinando ao longo dos anos. Numa dessas, com outro irmão, eu estava no meu tempo menos crente, e eu fui dar uma chegada assim, diferenciada nele, né? E aí botei a perna meio longe, a bola, perna, e eu botei a perna e disse, vou dar um giro e atirar ele do outro lado da quadra, que ele estava meio nervoso. Só que eu esqueci de calcular aquela coisa, velocidade mais massa, né? E o irmão passou reto, né? Aí o joelho dobrou para o lado que ele não pode dobrar. Aí foi aquela gritaria, ui, rompeu os ligamentos do joelho. Aí Deus ali, ele tratou comigo, né? De uma forma muito espiritual, muito delicada, cuidadosa. Mas eu gosto de jogar com crente, porque às vezes a gente está jogando, você chega um pouquinho mais duro, assim, só para, né? Aí o irmãozinho abençoado, que estava chorando e se tremendo todo no culto, larga um palavrão, assim, daqueles bonitão. Aí levanta e diz, desculpa aí, pastor. Aí diz, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, não saiu nada daí que já não estava aí dentro. Isso não foi plantado, estava aí, estava escondidinho, bem escondido, mas estava aí dentro. Porque uma árvore boa não tem como dar fruto ruim, é impossível. No colégio, quando eu estava no colégio, eu também não era muito crente, depois que eu me converti bastante. Foi muito interessante que a forma com a qual eu conheci a minha esposa foi através de um colega meu, que a gente estudou junto durante 4 anos, e a gente foi descobrir que ambos eram crentes no final do 4º ano de estudo. É um testemunho triste, horroroso. Não acha que isso é bom, não, é horrível. Eu não fico feliz com isso. O crente 007, né? Que ele está na escola, ninguém sabe que ele é crente, ele está feliz por causa disso. O cara é abençoado. O cara nunca beijou uma menina, mas ele tem vergonha de dizer que é abençoado. Dizia aí, cara, como é que foi final de semana? Não, eu estava lá. O outro dizendo, né? Falava, mulherado, meu Deus do céu. Cheguei em casa às 6 da manhã, pergunta para o crente que está se guardando, e ele quer se guardar, mas ele tem vergonha. E tu, não, também, mulherado. Vai dizer que você nunca viu isso? Não que tenha acontecido com você. Você nunca viu isso. O cara está se guardando, domingo ele está na igreja orando, Deus me guarda, eu quero casar virgem, eu preciso. Eu já tomei minha decisão, mas chega no colégio ele fica com vergonha. Chega no trabalho ele fica com vergonha. Onde é que tu foi final de semana? Quero ver agora, vocês voltando. Fui para Gramado. Fazer o que lá? Tava curtindo lá. Vai falar, fui no congresso da minha igreja, recebi uma palavra abençoada, se quiser eu oro por ti agora. Toma essa. Agora que eu saí do colégio é fácil falar, eu não fiz, né? Mas na faculdade agora eu faço, claro, estou fazendo teologia. Eu e o Marcos vamos estudar juntos, vai ser bom. Sabe também,
É uma sabedoria. Sabe, todo mundo conhece ele lá. Isso é bom. Tenho ouvido só falar coisas boas, por enquanto. É que eu não conversei com os professores ainda, mas eu converso. Mas é isso que Deus tem nos chamado, viver. Dar fruto. Dar fruto. Você tem vivido coisas maravilhosas nesse final de semana e tem vivido coisas talvez maravilhosas na sua vida. Agora está na hora da gente começar a dar fruto. Como? Vivendo. Vivendo. Eu não sei pelo que Deus tem te chamado, eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração. Só viva. É simples. Às vezes a gente fica esperando Deus. Não, o dia que Deus falar comigo, entrar no meu quarto, com aqueles anjos que a gente viu ontem, com aquelas visões, 2 anjos, o anjo com 2 asas cobrindo o rosto, com 2 asas. Não, gente, calma. Talvez pode acontecer, amém? Comigo não aconteceu, acho que com os pastores também não. Com os profetas, alguns tiveram algumas visões. Mas continue vivendo. Dia a dia. Aí você diz, não, tá tudo bem, o meu único problema é viver. Eu só não estou conseguindo viver, o resto eu estou fazendo bem. O meu problema é só no colégio e no trabalho, o resto está bem. É só na faculdade e no trabalho, é ali que eu não estou conseguindo, mas o resto eu consigo. Essa é a sua primeira missão, viver. Viver o dia a dia, viver como um cristão, viver como alguém que é embaixador de Cristo aqui na terra, viver como alguém que conheceu a Cristo. E uma vez que você conheceu a Cristo e recebeu a luz de Cristo, é impossível esconder essa luz. Como nós cantamos aqui antes e vamos cantar de novo. É impossível esconder essa luz da cidade. Uma luz que os outros precisam. Eu sei que um dia alguém já perguntou para você e disse, cara, tu é diferente. Tem algo de diferente aí. E eu sei que talvez você ficou com vergonha de dizer o que era diferente. Diz, não, cara, acho que eu cortei o cabelo, alguma coisa aconteceu. Diz, não, tem algo diferente aí dentro. É impossível esconder a luz que Deus tem colocado dentro de você. Se você só viver, começar a viver, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a abrir as portas. E você vai começar a dar frutos, porque é impossível uma árvore boa dar fruto ruim. Você vai começar a dar frutos bons. O seu vizinho tem que conhecer a Cristo. Eu não vou dizer que seu vizinho tem que aceitar a Cristo, porque isso não depende de você, isso depende dele. Mas o seu vizinho tem que conhecer Cristo. Eu fiquei muito feliz em algumas coisas que Deus tem nos usado para isso. Não tem testemunhos maravilhosos, mas eu tenho coisas que me alegrou muito. Fiquei muito feliz quando a gente vendeu o nosso apartamento. E nós vendemos o nosso apartamento. E depois chegou na hora de assinar. E antes ele me ligou e disse, César, eu preciso da negativa de tal, negativa de tal, negativa disso, daquilo. Eu disse, cara, mas nem sabia que existia tanta coisa. É 300 negativas. Eu digo, cara, não sei se tudo isso é negativo, né? Ele disse, não, fica tranquilo que eu tiro tudo. E eu fiquei preocupado, eu disse, meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Aí chegou no dia de assinar, assinamos, e ele foi ler a escritura, aí começou a ler, e eu e a Daphne assim, bem novo, eu meio barbudo assim, e ele lendo não sei o que, César, Gustavo Persali Nunes, Paraná, pastor. Quando ele falou pastor, eu vi que o casal que estava comprando levantou os olhos e fez assim, pastor. Tá, mas continuou, e eu continuei ali, dei um sorrisinho, mas continuei. Aí depois assinamos tudo, e o dono da imobiliária olhou e disse, eu queria lhe felicitar, César. Ele disse, porque a maioria dos imóveis que a gente vende, a gente pede todas as negativas antes, tanto do imóvel, quanto da pessoa, e sempre dá um probleminha, a gente tem que correr atrás, resolve e consegue vender. E o seu apartamento eu não fiz nada. Parabéns pela sua idoneidade. Aquilo alegrou tanto o meu coração. Porque aquele cara que está do outro lado, ele pode, não sei se um dia ele vai aceitar Jesus, espero que sim. Mas um dia que disserem para ele, pastor, é tudo falcatrua. Ele vai dizer, pode até alguns ser, mas eu comprei um dia um apartamento de 1.
que o cara até elogiou ele. Isso é viver. Ou você acha que seus vizinhos não estão olhando para você 24 horas por dia? Ou você nunca foi evangelizar alguém que ele disse, se é para ser crente como aquele lá, eu não quero ser. Porque ele vai lá na igreja, mas chega aqui, na hora de fazer, de pagar o mercadinho, ele não paga. Porque ele compra Rinodê do irmão e não paga. Que chega no jogo, meu Deus, eu prefiro jogar com um time que não é da igreja. Os crentes só brigam. É vivendo. É vivendo. É receber a Cristo de verdade. E é vivendo. Deixa que eu leio para vocês. Eu sei que vocês gostam de abrir bastante a Bíblia, mas deixa eu ler para nós ganharmos tempo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos reconciliados com Cristo através da morte de Jesus Cristo, para que a partir desse dia nós fôssemos embaixadores da reconciliação. Muitas pessoas precisam ouvir do amor de Cristo através da sua vida. Eu não estou falando de movimentos evangelísticos. É muito bom, mas essa não é a solução para o mundo. É muito bom nós fazermos evangelismo na praça, isso é legal, mas isso é melhor para nós do que para eles. Faz mais resultado em nós do que neles. Agora, se cada um de nós botássemos na nossa cabeça que meus colegas, que meus vizinhos, que meus amigos, eles têm que aceitar Cristo, nós transformaríamos a nossa cidade. Se cada um de nós colocássemos na nossa cabeça, eu sou agente de reconciliação, e isso não pode passar em branco. Toda aquela pessoa que eu conhecer, essa pessoa tem que receber o amor de Cristo através de mim, que sou um embaixador de Cristo. Nós mudaríamos a nossa cidade. Se cada jovem colocasse isso na sua cabeça, nós transformaríamos a educação talvez do nosso país. Porque no intervalo teria algumas salas fechadas, porque alguns jovens estão adorando ao Senhor na hora do intervalo. Porque no intervalo teriam portas fechadas, porque jovens uns estão orando pelos outros. Porque um louco saiu de um congresso de Gramado dizendo que a partir daquele dia a vida dele ia mudar. E ele começou a fazer uma reunião de oração na escola dele. E ele começou sozinho, até que veio uma menina e um dia recebeu uma cura. E aquilo se espalhou pela escola. Porque ele entendeu que ele é um agente de reconciliação. E ele começou a viver no seu cotidiano. Ele não esperou algo grande que Deus ia dar. Ele começou somente a viver. Ele começou a entrar na profundidade de Cristo, descobrir quem era Cristo, mas depois ele voltou para o seu dia a dia e começou a viver. Aonde ele está? Viver dentro de casa, viver para os vizinhos, viver para o colégio, viver para a faculdade, viver para o trabalho, viver para os pais. Hoje eu e a Daphne não cuidamos mais de jovens, mas como a gente teve problema com pais de jovens, que diziam, olha, ele pode ser muito bom lá na igreja, mas aqui em casa está complicada a coisa. Ele só quer ficar na igreja, e nos deveres de casa ele não ajuda. E alguns jovens a gente chamou e disse, cara, não vem para a igreja esse final de semana, vai ajudar tua mãe em casa, porque tu está sendo um mau exemplo para ela. E isso não é bom. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Você tem que sair daqui, querido, recebendo tudo que você recebeu, mas você tem que começar a viver, começar a colocar para fora.
de uma forma simples. Deus pode lhe mandar para qualquer lugar, mas começa fazendo na sua casa, começa fazendo no seu bairro, começa fazendo na sua rua, começa fazendo na sua igreja, começa fazendo no seu dia a dia, começa vivendo. Vou pedir para a Bruna já subir, que nós vamos terminar depois fazendo dessa canção que eles cantaram uma oração. E nós vamos terminar orando dessa forma, dizendo que a minha vida seja como uma carta que todos possam ver, e que o fogo que há dentro de ti consuma todo o meu ser. Deixa eu lhe dar alguns exemplos para lhe provar que Deus tem algo muito especial na sua vida do jeito que você é. Você foi criado exatamente como Deus precisava que você fosse para cumprir um propósito que Ele tem. O problema é que a gente quer, e ontem, hoje, eu e o missionário Edson, a gente meio que caminhou junto. E hoje, enquanto ia sendo falada a palavra da manhã, eu disse: glória a Deus por isso. Porque a gente às vezes perde a nossa a identidade e coloca todo o nosso olhar em outras pessoas e acaba trancando aquilo que Deus tem para nós. Eu durante algum tempo fiz isso. Vocês me conhecem bem, eu sou muito brincalhão. Eu sou até de vez em quando meio... eu não sei a palavra correta. Mas durante muito tempo eu fiquei me cobrando. Eu digo: cara, eu não posso ser assim, eu tenho que mudar. Eu não consigo entrar, sabe? Eu tenho que... Poxa vida, agora eu sou pastor, né? Eu tenho que... E um dia, claro que a gente tem que amadurecer, não estou dizendo isso, obviamente, eu tenho muito ainda para crescer, amadurecer. Mas um dia Deus falou comigo através de outras pessoas, dizendo: César, Deus te deu essa personalidade porque Ele precisa te usar dessa forma em algum lugar. Não abre mão disso. Ontem nós estávamos aqui e nós estávamos conversando, e um rapaz estava lendo o celular, não sei o que, ele leu uma coisa que ninguém leu. Ele leu, eu não me lembro agora, mas eu sei que ele leu e todo mundo começou a rir. Eu olhei para ele e disse: cara, Deus vai te usar de uma forma diferente dos outros, porque tu tem um olhar diferente de todos nós. Tu conseguiu ver uma coisa que nós não vimos. E se Deus te deu isso, é porque Deus vai te usar de uma forma diferente da gente. Aí o resto que todo mundo estava rindo já ficou assim, diz: mas é verdade. Na Argentina, nesse tempo que nós morávamos, nós tínhamos algumas pessoas que moravam ali com a gente. E é muito interessante que, passado 12 anos dessa experiência, a gente consegue perceber direitinho isso. Um deles era um rapaz chamado Samuel. Louco, pensa em louco. Acordava de manhã e disse: cara, senti de Deus fazer um jejum. Diz que jejum, cara, de andar descalço. Na Argentina, frio. 40 dias descalço. Ele andou 40 dias descalço. Diz: cara, pelo amor de Deus, cara. Ele sentia que tinha que fazer e fazia. E ele ia. Aí daqui a pouco ele disse: cara, agora senti outra coisa, não vou cortar o cabelo. Aí não cortava o cabelo. Louco. Um dia a gente chega em casa para descansar, tá ele no banheiro, e a gente vê ele orando. Diz: cara, o que está acontecendo? Ele está batizando um mendigo na banheira. Diz: cara, pelo amor de Deus, cara. Se o diretor do instituto descobre isso, a gente vai para a rua. Eu disse: cara, eu estava na rua, orei pelo mendigo, ele aceitou Jesus. Eu me lembrei da história lá de Filipe e Eunuco, e eu perguntei, falei do batismo. Eu disse: quer te batizar? Ele disse: quero. Eu levei para casa, batizei. Eu disse: cara, que é isso? Sabe onde é que ele está hoje? Na Turquia. É pastor de uma igreja na Turquia. Casou com uma menina turca. Bem louco, continua louco. 2 semanas atrás ele mandou um relatório. Nós ainda temos um grupo onde está todos os amigos dessa casa que nós morávamos. Ele mandou um relatório e disse: cara, toda manhã eu era acordado com aquela
aquela buzina sirene da mesquita, né? E ele disse, e na manhã passada eu não acordei, achei estranho, que era atrás do apartamento dele. Ele disse, achei estranho. E aí eu fui procurar, sabe o que aconteceu? A mesquita fechou. E ele disse, sabe o que eu percebi? Que 70% das pessoas que estavam na mesquita estão na minha igreja, aceitaram Jesus. Aí tu pergunta para ele, tem medo da morte? Ele não está nem aí para a morte, ele é louco. Há 12 anos atrás a gente não conseguia ver isso. Hoje a gente olha e diz, fantástico. Tem outro cara que estava com a gente lá, e ele não era louco, mas ele era desligado. Pensa em desligado, totalmente desligado. E a gente tinha prova às 8 da manhã. Ele acordava às 7h30. E eu sou bem, assim, regradinho, mais ou menos, mas bem mais que ele. E aí eu acordava e eu disse, vamos cara, vamos. Ele disse, calma, vamos lá. Ele entrava no banho. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, te liga. O mundo está passando, tu não está vendo. Aí ele acordava. Aí quando nós estávamos saindo, ele disse, o que vai fazer, César? Eu disse, vamos lá. Não, volta. Vamos ler a Bíblia, cara. Eu disse, cara, nós vamos perder a prova. Acho que até Deus está dizendo, vai. Não, vamos ler a Bíblia. Aí ele sentava lá. Aí ele lia a Bíblia. Amém. Vamos orar. Desligado, sabe, o mundo, ele botou o mundo em off. E aí nós saíamos, chegava no trem, eu preocupado com a prova, estudando. Ele pegava, sentava em qualquer lugar, e desligado mesmo. Tinha 2 pessoas, não cabia ele. Ele chegava e entrava e disse, meu Deus, cara. Sentava, pegava a mochila dele, abria a Bíblia e começava. Ele lia. E aí eu tinha aquele, sabe, isso é até um mau testemunho. O cara senta no meio das 2 pessoas e começa a ler a Bíblia. Eles vão dizer, pô, ainda é crente. E ele lia. Eu nunca vi. Aí nós chegávamos na casa, os amigos tudo lá, ele se fechava no quarto. O cara tem problema de estar junto com os outros, né? Vocês perceberam que me faltam as palavras às vezes, né? E aí ele ia pro quarto e ficava tocando violão. E a gente queria se arrumar, mas por respeito a ele, o cara tá no momento devocional, tá com Deus lá. Gente, mas isso aí durava das 3 da tarde, era 9 da noite, ele estava lá, tocando violão. Jesus! Desligado. Ele tinha horas que ele desligava isso para se comunicar com as pessoas, porque eu acho que ele sabia que era necessário pelo menos um momento de comunicação. Mas você via que ele estava totalmente legal, muito bom. Quando menos esperava, ele fugia para o quarto de novo. Passado 12 anos, e eu acho que vocês conhecem Marcos Brunet, que hoje Deus está usando de uma forma absurda. Um dos maiores nomes hoje, eu creio, não da música, mas do louvor a nível mundial. E novamente agora Deus colocou nele o que precisava ser colocado. Agora que estava tocando em tudo que é lugar, em tudo que é igreja, ele disse, para aí, eu vou ter que dar um pause. Tem muito convite e eu não estou conseguindo ser quem eu era antes. E ele parou a agenda dele do ministério inteiro por 6 meses para voltarem como eles eram antes. Voltar à essência, poder louvar o Senhor em casa com o seu violão. Eu disse, Deus deu para ele o que precisava dar para ele. Deus deu para mim o que precisava dar para mim. Tem uma moça lá na nossa igreja chamada Márcia. Deus nunca levou ela para nenhuma nação. Ela trabalha no supermercado, mas é uma pessoa que está atenta às coisas de Deus.
E vez por outra ela traz uma família inteira para a igreja. Família inteira para receber o Senhor. E eu pergunto, o que aconteceu, Márcia? Não, mas ele estava lá, eu ia vender um pão para ele. E aí quando eu fui vender um pão, eu vi que ela estava triste, eu chamei ela num canto. E aí eu disse, tu tá triste? Ela disse, estou, porque minha família está destruída. Ela disse, eu tenho algo para te dar. E começa a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. É uma pessoa que Deus tem usado dentro do supermercado trabalhando. Eu não sei o que Deus deu para você, mas eu sei que Deus está pedindo para você, viva, viva, viva. Sai desse lugar e vai viver. Sai desse lugar e vai fazer o que Deus tem mandado você fazer. Se você é mais brincalhão, inventa alguma coisa. Se você é mais sério, Deus está te chamando para alguma coisa mais séria. Se você é mais atento, é porque Deus está te chamando para isso. Se você é mais desligado, amém, talvez Deus quer dar coisas maravilhosas para ti, mas é bom que você seja desligado para nunca perceber no lugar que Deus te colocou, porque se você perceber, você cai. Eu não sei o que Deus está te dando, mas Deus está te dando algo. Você tem que fazer. Sai daqui e vai fazer. É no colégio que você está, viva no colégio. É no trabalho, viva no trabalho. Eu estou em casa, viva em casa. Vai falar com o vizinho. Vai fazer um culto familiar, eu não sei, inventa alguma coisa. Convida os teus ex-amigos para tua casa, tu tem tempo. Vive. Vive. Podia chamar toda a banda para nós terminar louvando ao Senhor. Vive. Eu sei o que Deus tem me dado. Missionário Edson sabe o que Deus tem dado para ele. Pastor Roberto sabe o que Deus tem dado para ele. Pastor João sabe o que Deus tem dado para ele. Pastor Adalto sabe o que Deus tem dado para ele. Nós estamos sendo fiel ao desenho que Deus desenhou para nós. Estamos tentando cumprir isso. Qual é o desenho que Deus deu para você? Você não sabe ainda? Busque no Senhor. Vai para a profundidade. Vai descobrir a sua identidade. Vai descobrir quem você é. Vai descobrir o que Deus tem. Depois, seja fiel a isso. Seja fiel a isso. Viva. Só viva. Esse é o maior segredo de uma igreja relevante. Imagina se nós tivermos evangelistas nos supermercados, evangelistas nas empresas, evangelistas nos colégios, evangelistas nas faculdades, evangelistas nas casas, nas ruas, nas prefeituras, nos postos de saúde, nos tribunais. A sua cidade vai ser transformada se uma igreja começa a se levantar para viver de verdade o evangelho, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Se empodera dentro da igreja e vive fora. Recebe o poder de Cristo dentro da igreja e vive fora. Vem para Gramado, recebe o poder de Deus e vive fora. Transforma a sua cidade, transforma o seu bairro, transforma a sua rua, transforma o seu colégio, transforma a sua faculdade. Deixa Deus te usar, vive. Nós podemos ficar de pé. Faça dessa canção uma oração. Eu não posso esconder tua luz da cidade. Levanta, Senhor, essa geração, essa manhã, Deus. Eu não posso esconder tua voz de todos aqueles que clamam por ti. Possam ver
nessa manhã, jovens, homens e mulheres desesperados para viverem quem Tu és, para viverem, Senhor, a Tua vida aqui na terra, Deus. Nós os entregamos a Ti, Senhor. Eu não posso Em nome de Jesus. Levanta, Senhor, nessa manhã uma geração, Senhor, que sai e começa a viver, Senhor, a Tua vida, Senhor, ou no lugar onde Tu tem nos plantado. Eu não posso esconder. Levanta, Senhor, os jovens que vão fazer a diferença, Senhor, no lugar que eles estão hoje. Daqueles que clamam por Ti. Que a partir de amanhã vidas comecem a ser transformadas pelos frutos da vida, Senhor, de cada jovem. Vida seja como uma Oh Deus, em nome de que Jesus. todos possam ver. Oh Deus, em nome de Jesus. Tira-nos, ó Pai, da plateia de ficar somente observando. E começa, Senhor, levantar cada jovem para exercer, Senhor, o dom, o talento que Tu tem dado para eles, de uma forma certa, aguda, certeira. A vida seja como uma carta que todos possam ver. Que não possamos, ó Pai, nos esconder, mas que sejamos, Senhor, a luz deste mundo, o sal desta terra. Todo dia dentro de Ti consuma todo o meu ser. Abrace quem está do seu lado e ore por ele. E assim eu vou entregar para o pastor Jonas. Termine esse momento orando por quem está do seu lado, para que Deus o capacite, para fazer aquilo que Deus tem para a vida dele. Em nome de Jesus.